Olá, Roberto, bem-vindo ao palco. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Há uns aninhos estivemos aqui juntos, mais ou menos no início, quando o Roberto e a Miriam vieram aqui para Portugal. É verdade, é. E hoje estamos mais uma vez aqui. Muito bom estar aqui de volta, prazer. Roberto, vamos falar um bocadinho de Portugal, não é? Falámos no início, falamos agora, passado quase 5 anos de estarem aqui em Portugal. É um país já seu? Posso dizer que sim. Né? Sempre me senti muito em casa em Portugal. Eu venho a Portugal desde muito tempo atrás, mas sempre a passeio. E morar é diferente, né? Sim. Então hoje eu me sinto muito bem. E este intercâmbio que vocês têm feito a nível pessoal também é bom fazer a nível profissional? É um ganho para vocês? Sim. Essa é uma experiência que tanto que eu e a Miriam, minha esposa, né? Que somos não só atores e somos produtores também. Quando viemos para cá, a gente veio com essa ideia. A gente queria realmente misturar, juntar com os portugueses. Então, tudo que a gente faz no teatro, por exemplo, por enquanto, e pretendo chegar no audiovisual, temos projetos em andamento, a gente junta brasileiros e portugueses. Então, nos espetáculos que a gente monta, no palco tem brasileiros e portugueses, nos bastidores tem brasileiros e portugueses. Eu acho que esse é um intercâmbio muito, muito bacana, porque a troca é o que faz a gente crescer, né? Sim. Então, acho que é muito interessante, é muito rico para ambos os lados, né? Sem dúvida. É. Roberto, e não podemos deixar de falar, estamos aqui na Record, não é? Que o Roberto tem um longo percurso com a nossa emissora. Começou em 2005, não é? Um percurso que começou como ator, primeiro, não é? Essas Mulheres, uma das novelas que o Roberto fez parte, como é que foi toda a experiência e como foi este papel? Realmente, a Record tem uma importância muito grande na minha vida. Eu tenho muito afeto, muito carinho, muito respeito e muita gratidão. E eu falo muito seriamente, brincando também, que tem um antes-Record e depois Record. Record mudou a minha vida em vários sentidos e, inclusive, porque foi lá que conheci minha esposa, que são 20 anos já de relacionamento. Mas na Record eu cheguei como ator, como você falou. Naquela época eu tinha acabado de dirigir meu primeiro longa-metragem como realizador e tive a oportunidade logo durante a primeira novela deles me consultarem se eu tinha interesse em dirigir novelas. E eu falei que sim, nunca tinha dirigido novela. Então lá em São Paulo ainda, quando fazíamos Essas Mulheres como ator, eu fazia como ator, eu já frequentava os bastidores e eles rapidamente abriram as portas para eu estar ali como diretor também. Então, enfim, chegar na Record como ator foi muito bom porque a novela era uma novela muito bonita, o personagem era muito forte, e tanto foi uma novela premiada depois, né? E a gente ainda fazendo em São Paulo, mas já vendo ali o desejo da emissora de crescer. Então, poder participar daquele início ali embrionário desse projeto, que hoje já são 20 anos de telenovela, foi muito bonito, muito forte. Como está? Para de me incomodar, Cunha. Eu tenho que saber o que está acontecendo. A Lúcia vai indo bem, mas um pouco afoita. Devia cozinhar mais o pato. Deixa eu dar só uma olhadinha. De jeito nenhum. Como é que hoje olha para esse papel como ator? O que é preciso para ser um ator, para si? Acho que é muito importante isso que você perguntou, porque mudou muito, né? Eu acho que não tem jeito. Para você ser um grande ator, uma grande atriz, você tem que estudar, você tem que ter uma base, tem que ter cultura, né? Tem que ter formação técnica. Não dá para ser ator e atriz de verdade se não estudar, se não for se embasar de técnica e conteúdo cultural e artístico. O Roberto diz que, por exemplo, o ator no Brasil precisa de produzir. Porquê? Sempre falei isso, não é uma coisa que eu inventei, né? A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi a Fernanda Montenegro. Sim. Né? E ela falava assim, eu me lembro muito jovem, numa palestra dela, ela falou assim, o ator brasileiro precisa se produzir, precisa ser realizador, porque senão a chance de se frustrar é muito grande. Mas não são coisas tão diferentes? São, mas eu acho que no nosso país, a gente sempre viveu um mercado de trabalho muito pequeno, né? Então, se você não se produz, você fica à mercê de ser convidado, né? E a concorrência é muito grande. Então, quando você se produz, você cria a possibilidade de você estar trabalhando, de você desenvolver a sua profissão, de você ganhar o seu dinheiro e também de ser convidado. E eu acho, como a Fernanda dizia lá atrás, hoje eu já posso falar, né, com 40 anos de carreira, que quando você se torna um produtor, você tem uma carreira mais autoral, você é mais dono da sua trajetória. E eu sinto que o mercado te valoriza por isso também. E
o Roberto, portanto, é diretor, é produtor, preparador de elencos. Falámos aqui de cinema, de teatro, de televisão. Como é que se transita nestes universos? Eu acho assim, eu acho que a base artística, ela é a mesma. Como eu falei antes, acho que o conteúdo, você vai discutir, por exemplo, vai dirigir uma série para televisão, uma minissérie, você tem que entender de onde aquela história surge, por onde ela passa, quais são os caminhos dos personagens, né? Os caminhos psicológicos, quais são os objetivos de cada personagem, como as relações se dão entre os personagens. Eu acho que isso tudo é muito igual no teatro, na televisão, no cinema. Por isso que eu falo que a base é fundamental, o conteúdo para os profissionais. Agora, a diferença está na técnica, né? Está na forma de realizar, está no tempo de realização. Por exemplo, um ator que vai fazer um filme, ele tem que saber que aquela filmagem, o filme tem uma história que dura 1h30, 2 horas, quando estiver pronto. Você vai levar 2 meses, 1 mês e meio filmando. Você vai filmar aquilo muito fragmentado. Então, você dominar essa técnica para hoje filmar um pedaço de uma cena e só daqui a 20 dias filmar a continuidade daquela cena, porque esse pedaço aqui é no estúdio e ia ser numa externa em outra cidade. Então, esse domínio da técnica é muito importante para o profissional entender. E qual é que é, assim, o maior desafio para si enquanto preparador de elenco? Eu acho que na formação dos jovens atores, eu tento passar o entendimento de que é uma profissão que precisa de muito estudo, muito conteúdo, muita cultura. E eu acho que o teatro é a base de tudo, não tem jeito. Você pode ter realmente atores que façam sucesso no audiovisual, mas eu sempre digo que se você olhar bem, depois que deixam de ser jovens, mesmo ali com 35, indo para os 40 anos, se não tiver uma base de formação teatral, normalmente essas carreiras começam a entrar em declínio, porque não tem força de atuação. De repente, todas as minhas peças tinham sido proibidas. Todas. Tinha pego a pecha de maldito. Mas por quê? Falamos então deste diário, não é, da Pilar na Amazónia, que está aqui em Lisboa, em Oeiras, precisamente. Que peça é esta? O Diário de Pilar na Amazônia vem adaptado de um livro, né, da Flávia Lins e Silva, e o Diário de Pilar é uma série de livros, são 7 livros. O primeiro foi Diário de Pilar na Grécia, que é essa menina de 10 anos, muito criativa, muito rica, com muita visão para o mundo, assim. São as viagens que na imaginação dela ela faz, né? E a Flávia aproveita essas viagens dela para falar das histórias do mundo, né? Falar das histórias do Egito, da Grécia, da África, de Machu Picchu, da Amazônia e especificamente da Amazônia, dessa questão do meio ambiente, dessa questão tão urgente que o mundo vive, que é a destruição do meio ambiente. A Amazônia, que é esse pulmão, né, da América. Essa menina vai para a Amazônia exatamente pela necessidade. Estão derrubando uma árvore atrás de onde ela mora, na cidade que ela mora, e aquilo faz ela viajar nesse entendimento da defesa do meio ambiente. E aí vai a história toda que passa por aí, com muita aventura, com muito humor, né? Os livros da Flávia têm muita afetividade, sabe? Então ela fala de uma coisa muito séria, mas sem precisar ser didático, assim, no sentido chato. Não, a plateia sai com aquele pensamento, leva aquela reflexão para casa, sai muito emocionada. É um espetáculo que a gente faz questão de falar que é um espetáculo para a infância, mas é um espetáculo para a família. Ou seja, estão a educar um bocadinho os mais novos, mas também o resto das famílias, não é? E eu acho que provocar uma reflexão, uma conversa em casa, sabe? Eu acho que a gente consegue ali, a gente pelo menos tem essa intenção, e eu acho que consegue, de que as pessoas levem a discussão para casa. Sim. Entendeu? Da peça, do tema da peça. Roberto, e a teledermatologia é a sua casa? Com certeza, com certeza. É engraçado porque a minha história começa no teatro, vai para o cinema primeiro. Eu fui para o cinema primeiro, inclusive, como assistente de direção. Depois comecei a fazer, fiz muito cinema no Brasil. E depois fui para a televisão. A televisão foi a última a chegar. Mas eu me sinto absolutamente em casa na televisão, né? É um lugar que eu acho muito rico, assim, né? A força da televisão, a capacidade é infinita, né? O que a dramaturgia pode fazer. Então eu sou apaixonado, fico torcendo para a Record arriscar fazer alguma coisa aqui. Sim. A hora que quiser fazer, tem a minha parceria. Obrigada, Roberto. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui e
Também para Parabéns nós recebê-lo. pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.